Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PSCcast. Olá, pessoal! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como no ambiente de trabalho a gente se comunica o tempo todo, mesmo quando não estamos falando. Com certeza, porque a imagem faz parte disso tudo. Então, a imagem, ela faz parte da comunicação e influencia a forma como a gente é percebido no ambiente profissional. E muita gente ainda associa a imagem profissional à vaidade ou à moda. Mas imagem é comunicação, intenção e coerência. E para conversar sobre esse tema com a gente, nós temos aqui a nossa amiga, a nossa querida Marina Faus, que vocês já conhecem, que é consultora de imagem e colorimetria. Bem-vinda! Muito obrigada. Oi, Faus. Mais uma vez. Você aqui mais uma vez. Já tô aqui fã total dessa cadeirinha aqui, não saio mais. Faus, pra gente começar. No dia a dia profissional, o que a imagem comunica antes mesmo da gente dizer uma palavra? A imagem deve ser vista como uma estratégia, né? Eu falo que ela comunica antes de você dizer qualquer palavra. Então, no ambiente profissional, que às vezes você não vai conseguir se expressar, falar exatamente quem você é, não tem aquele tempo naquela correria, eu falo que ela é uma ferramenta de grande utilidade para mostrar tanto a sua posição ali naquele ambiente profissional e a mensagem que você quer passar, né? Então, eu falo que as pessoas têm que tomar muito cuidado com uma cor, com uma modelagem, porque tudo ali está comunicando alguma coisa. Marina, então, existe a diferença entre se vestir bem e se vestir de maneira adequada ao ambiente? Sim, existe uma grande diferença. Se vestir bem, eu acho que vai mais pelo estilo, pelo gosto pessoal, né? E o se vestir adequadamente dentro daquele ambiente profissional é uma estratégia, como eu falei. Você está comunicando alguma coisa, você está ensinando alguma coisa, Então, a partir do momento que você entende que no contexto todo, a sua fala, a sua imagem, elas andam juntas, o vestir, né? Vestir bem e o vestir no ambiente de trabalho, ele tem total diferença, né? Um é o gosto. Eu falo muito, você pode estar de camiseta, calça jeans e tênis e muito bem vestida. Mas essa roupa, que é uma roupa casual, ela enquadra naquele ambiente de trabalho? Porque tem ambientes que são mais formais e outros mais informais. Num ambiente mais formal, você estar vestida dessa maneira, dessa forma, você comunica uma mensagem totalmente diferente, às vezes, daquele ambiente, né? Então, eu falo que é muito o bem vestir, né? Estar bem vestida é o do gosto, é do estilo. Então, é totalmente diferente. São mensagens totalmente diferentes. E quando a gente fala de imagem no contexto ambiente de trabalho, quais são os erros que você observa de forma mais comum? O que mais acontece? Vai daquela coisa do gosto, né? Ah, eu gosto, então eu vou usar, eu tô bem vestida. Então, as pessoas têm que dosar um pouquinho, não deixando de lado, né, essa parte do gosto pessoal, mas tomando cuidado, né, com o ambiente de trabalho, independente se é formal ou informal, muito decote, roupa muito curta, aquela roupa que não tá com acabamento legal. Vocês trabalham num ambiente muito formal, então às vezes tá com uma camisa, ela não tá passada. Então isso já transmite, né, às vezes um desleixo. E eu falo que o vestir é um cuidado com o outro também. Você estar bem vestida para atender aquele cliente numa reunião demonstra, né, uma atenção, um cuidado que você teve ao se preparar para aquele momento. Então, eu falo muito isso, né, tomar muito cuidado com, às vezes, um sapato muito sujo. Eu falo que a maquiagem, tem gente que não gosta. Então, assim, o básico, hoje em dia a gente tem protetor com cor, já te ajuda, já te dá um up, um rímelzinho, já muda, né? Isso na parte feminina, mas pensando tanto feminina quanto masculina, então uma roupa bem passada, o cabelo limpo, um cuidado com o outro. Às vezes você tá naquela correria do dia a dia, não vai conseguir tomar banho, lavar o cabelo, prende, mas pensa a sua imagem, né? Tipo, o que a pessoa vai pensar na hora que ela bater o olho de primeira, assim, e eu não vou falar nada? Qual vai ser a primeira impressão? Então, esses cuidadozinhos básicos, uma roupa bem passada, tomar cuidado com o decote, com uma roupa muito curta, ou uma roupa, às vezes, já muito desgastada, porque ela, às vezes, acaba passando uma imagem que você não quer, né? Não quer transmitir naquele momento.
Essa orientação sua é muito importante, porque respeitando o gosto, tem gente que não gosta de maquiagem, pronto, acabou, né? Mas você tá apresentável ali um sinal de asseio, né? Porque a gente não se veste, a gente não se produz só pra gente, é pro outro, como Pro você outro. disse. Então o básico também funciona, né, É o básico, Marina? eu falo que não precisa de muito, né? Às vezes a gente até vê no ambiente de trabalho, às vezes errando, pesando, entrando até um pouquinho, voltando naquela pergunta do estar bem vestida. Você com um longo, toda arrumada, num look, né, às vezes black tie, você tá super arrumado, óbvio, encaixa no ambiente de trabalho, pensando no muito Tá agora. arrumado pra onde, né? Então, Pra que e pra onde nós para nos onde? Se arrumamos? adequar ao ambiente, se adequar, eu sempre, né, aquele dia que a gente bateu um papo, eu falei sobre se adequar também, às vezes aquele cliente que você vai atender, tomar cuidado, porque às vezes uma mensagem demais cria um bloqueio, né? Então, estar adequado àquele momento traz toda a diferença para o ambiente profissional, para o seu rendimento, né? Você está segura, você está demonstrando um cuidado com o outro, então tá tudo se encaixando. E aí eu falo que são cuidadozinhos básicos. Marina, falando de ambiente profissional e colorimetria, né? Muita gente associa que a colorimetria é aquilo que vai falar o que pode e não pode. É isso ou é aquilo. Mas o que ela é de verdade na prática? Na prática, é um teste que analisa seu tom, seu subtom de pele, olhos, cabelos, sobrancelhas, e a gente traz as cores que mais harmonizam para sua beleza natural. Então, não tem essa de não pode. As pessoas têm muito medo disso, muito. Assim, as pessoas até próximas a mim falavam, ai, eu tô com medo de fazer porque se não tiver tal cor que eu Vai que gosto. você fala que eu não posso usar mais, né? Então, E não existe isso. É saber as cores que te valorizam. E assim, tem exatamente esse tom que eu amo, não tá na minha cartela. Mas você sabe as cores que te valorizam. E você sabe combiná-las. Então, é mais uma estratégia de imagem que eu falo que a análise, né, de coloração, ela te ajuda, ela facilita seu dia a dia. Hoje em dia, a gente não tem tempo de ficar pensando, né, abrir o guarda-roupa, eu vou pensar o que eu vou vestir, deixa eu escolher, eu vou vestir, não, esse não ficou bom. Ela traz uma praticidade até para o dia a dia. Você sabe que aquela cor vai ficar bem. Você não tem muito tempo. Você já sabe, você abriu ali, você bateu o olho, você falou, coringa. pronto, ela te ajuda nisso. Hoje eu quero usar uma cor que não tá na minha cartela, eu sei que não me valoriza tanto, não tem tanto tempo. Acerta num batom, na sua cor do blush. Então você pode brincar, homem, né, no ambiente de trabalho que vocês precisam, né, tá muito, muito bem arrumado, eu falo num terno, num gravata, às vezes acerta numa gravata, acerta no paletó. Então, tem estratégias. Então, não precisa ter medo, porque ela serve para te valorizar. E quem acha que não funciona, funciona. Você sabe. Como que é importante a gente ter um profissional, uma profissional que entende disso de fato e que nos tranquiliza, né? Assim, eu vou compartilhar que eu morria de medo de fazer colorimetria, porque eu amo meu cabelo, mas é um cabelo vermelho, não é algo usual, né? Assim, não é algo que a gente nasce com o cabelo nesse tom. E eu tinha muito medo de fazer colorimetria e alguém falar assim pra mim, essa cor não está na sua cartela. Eu cheguei a procurar uma profissional uma vez, externei esse medo e ela falou, pode acontecer. E aí quando ela falou isso pra mim, eu falei assim, tá, então eu não quero fazer, porque eu não quero saber. E aí depois eu conheci a Marina e aí externei a mesma coisa pra ela e ela me tranquilizou exatamente, né, assim, e até me falou, né, muito difícil uma cor que você gosta tanto, que você se sente tão bem, não fazer parte da sua cartela, porque é algo natural. E realmente faz parte, tá tudo certo, fiz, superei, passei, deu tudo certo até aqui. Tem uma cor que você não gosta, né? Você vai falar assim, bom, vou jogar essa cor que eu não gosto tanto com essa que eu gosto mais. Eu falo que é saber fazer as combinações. E é pra tudo, né? A análise é pra te ajudar no tom de cabelo, tom de maquiagem, tom de roupa, acessórios. Tem gente que fica melhor com prata, tem gente que fica melhor com dourado. Mas a minha cartela é mais prata, eu gosto de dourado. Tudo bem, usa, se te faz bem, te deixa mais segura. Então, acerta na cor do cabelo, acerta na cor da maquiagem. Então, assim, é um equilíbrio, sabe? As pessoas não precisam ter medo. E realmente, você sabendo a cor que te valoriza, te deixa mais segura. Eu falo isso. Às vezes você coloca uma roupa, você tá incomodada ali, você olha no espelho e fala, não sei
por que, né? Você não se sente segura. Não, e depois que a gente faz a Libertador, porque eu tinha peças assim, com etiqueta, que eu ficava assim, mas eu gostei tanto, por que que eu não uso? E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, eu não uso porque não faz sentido pra mim, não combina com o meu biotipo, não tá na minha cartela de cores, não tá no meu estilo, então assim, tirei muita coisa, às vezes até com a etiqueta, e hoje eu me sinto muito mais segura pra comprar, né? Eu bato o olho, Eu falo sei. que são compras assertivas. Eu vejo isso nas minhas clientes, com o passar do tempo, como que vocês se sentem mais seguras e com as escolhas muito mais claras de quem eu sou, quem eu quero, né? O que eu quero vestir, o que eu quero transmitir. Meu gosto também, que vocês não podem deixar de lado, porque você fala, poxa, eu gosto disso, não vou deixar de lado, mas como que eu posso combinar? Né, com o meu Se for preencher o guarda-roupa, que seja de coisa que vai ser útil, né? Óbvio, porque senão você tá só gastando. Um consumismo consciente. E aí acaba que você fica frustrada, Sim, né? Porque você abre o guarda-roupa e você fala assim, gente, mas tá lotado, mas eu não tenho roupa. É por isso. Então, são escolhas conscientes. Eu falo que a análise é mais uma etapa que te ajuda a trazer a imagem que você deseja transmitir. Né? É mais uma ferramenta para te ajudar. O que a gente percebe é que é para além da aparência do que o outro vai ver, como a gente se sente, como a gente se posiciona, né? Sim. Quando a gente está adequado ao que faz sentido para nós. A sua postura muda, né, diante das pessoas. E aí, no ambiente de trabalho, seu rendimento com certeza aumenta. Eu falo quem trabalha muito dentro de casa. Às vezes você tá lá, né, acaba que de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem muita gente que me relata isso. Eu trabalho home office e às vezes estou de pijama trabalhando. Se você coloca um batom ali que já tá na sua cartela, né, que você sabe que te valoriza, você não precisa de muito. Eu falo da cartela porque às vezes é objetivo, é certeiro, você precisa de uma coisa só. Ou então, tô com uma blusa da cor da minha cartela. Gente, muda seu semblante, o seu jeito de, né, de se portar, de agir. Então, realmente, o vestir é muito além do estético ali só. As cores, elas influenciam também na forma como a gente é percebido em reuniões, né? Em outros ambientes, tem cor certa para cada coisa. Tem cores que criam um pouquinho de bloqueio, né? Eu falo assim, dependendo do ambiente que você, né, está, da mensagem que você deseja transmitir. Por exemplo, eu amo rosa, amo, só que é uma cor muito feminina. E aí, se você coloca, né, num ambiente que vocês estão, às vezes, lidando com uma situação muito difícil, você chega na reunião, você tá vestida toda de rosa, toda de lacinho, florzinha. Não tô falando que é feio, que é bonito, nem nada. Mas é uma mensagem muito delicada e muito feminina. Então, automaticamente, a sua leitura ali, já inicialmente, será uma. Às vezes você tá falando uma coisa assim, pesadíssima. E aí, você tá falando uma coisa e a sua mensagem tá transmitindo doçura, leveza, feminilidade. Então, não tá batendo, sabe? Não tá casando. Então, as cores, principalmente, além desses outros elementos visuais, elas têm um impacto muito grande. Um exemplo, uma pessoa que me relatou que trabalhava uma mulher, comandando uma equipe só de homens, e ela precisava de atenção, e os homens falam mais alto. Ela entrava na reunião, ela falava, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Pra chamar atenção, porque não dá. E aí ela falou, já sei. Ela era mais baixinha, ela colocou um salto, ela falou, vou estar mais ou menos na altura deles, uma estratégia, tá, gente? E batom vermelho. Pronto. Ela tava lá, super bem vestida, de uma maneira bem formal, e um batom vermelho. Foi o ponto de atenção. Aquele ponto vermelho foi o ponto de atenção que ela conseguiu. Não, fala dela. Automaticamente, o seu olhar vai para aquele ponto focal de cor ali, né? Então, as cores, elas têm mensagens diferentes e que você pode utilizar dependendo do que você quer naquele dia de trabalho, naquele momento de trabalho, né? O preto realmente, às vezes, é mais formal. Se você precisa trazer uma mensagem mais formal ali, às vezes é interessante estrategicamente pensar, às vezes, numa armação de óculos, às vezes preta, mais formal, ou num blazer, né, como vocês utilizam, que é uma ferramenta muito bacana, vocês podem colocar ali na hora, já muda totalmente o look. Então, as cores, elas têm esse poder mesmo. Tanto que o branco traz uma serenidade, vamos pensar aí, né, Réveillon, todo mundo usa os tons mais claros. Então, as cores realmente têm muito significado. E isso para nós, mulheres, é importante porque
pelo menos na nossa posição, a gente ainda enfrenta ambientes com muita masculinidade, né? Muito homem. E aí é importante saber disso, porque isso vai influenciar também na forma que a gente é percebida ali. Que é como Sim. você colocou, o que adianta? Às vezes tem 10 homens numa mesa e você só tem uma mulher. E essa mulher, ela é muito meiga, ela tá muito delicada, ela tá muito feminina, às vezes isso pode acontecer dela não ter a mesma credibilidade que os demais. Então, assim, eu, às vezes, em casa, dependendo do ambiente que eu vou, quando eu vou escolher a peça, eu penso nisso, sim. Eu vou chegar lá, só tem homem, então eu não posso ser a mais feminina, tá tão delicadinha assim, se eu quero estar no mesmo equilíbrio, se eu quero trazer a Não mesma tem atenção. problema essa questão do gostar do muito feminino, não tem problema. Você pode trazer, né, essa questão toda do lado, né, que a gente tem um estilo mais romântico. Você pode, com certeza, trazer isso para o seu dia a dia. Mas, se você usar várias ferramentas visuais, elementos visuais muito femininos, a sua mensagem vai ser essa. E, às vezes, naquele momento, não é isso que você quer passar. Não tem certo nem errado. É estratégia, como eu disse. A imagem profissional é É o estratégia. que você tá falando, né? Mantém a autenticidade, mas usa as cores de forma estratégica, né? Às vezes você pode colocar um lacinho bem delicado, um brinco de laço, você já está trazendo um elemento feminino, né? E ainda assim estar um pouco mais, com uma roupa um pouco mais rígida, com linhas mais retas, equilibrando isso.